É muito, muito importante que o ministro esteja bem, esteja direito. Mas se tu prestares atenção, o ministro vai se preparando e ao mesmo tempo o povo vai escutando. Não é que o povo seja um problema para o ministro, porque diga, olha, falaram isto aqui, tu estás assim desse jeito. Bem melhor é que o povo se ajuda e o ajuda, está consciente que ele também é um ser humano igual a todos. Aqueles que ficam dando patadas, que o ajudem. E também o povo, quando o povo tem alguma condição, situação, o ministro que esteja bem posicionado pode ajudar, ou esteja bem firmado, mas se não se consertar desde cima, desde a cabeceira ou a cabeça, o corpo então fica afetado ou é afetado. Mas tem tanto alimento que Deus está nos dando, como dizia para eles, se falava, que não se acaba, não termina, como quando ele cortava o pão e alimentou um monte de gente quando partiu o pão. E logo em seguida, com esses 5 pãezinhos depois, aí estão os 5 ministérios. Foi dando e qualquer um diria, se acabou esse ou aquele, ficou acabado. Não, nunca se acaba, porque quem opera os ministérios é o Espírito Santo. E ele os opera quando faz falta, é necessário operar um. Olha, hoje se falou algo, mas vê, ele continuou dividindo o pão. É como que tu arrancasses um pedaço e aí mesmo esse pão se regenerava. Sempre estava aí, sempre, nunca se acabou. E no final, olha, 12 cestas. Havia abundantemente ou abundância. Agora também se fala alguma coisa ou sobre um tema X, qualquer linha ou direção, e você vê que assim continua saindo e continua. Ainda agora eu falava, eu estou para ficar de pé assim, falar, e tem tanta coisa aí, que onde quer que tu procuras uma linha, uma direção de pensamento, isso é uma coisa que não se pode parar, é imparável. Em vários lugares tem acontecido isso comigo, e em Porto Rico eu já estou para, olha, eu falei ainda agora, fiquei no púlpito e comecei a falar. Já é algo que fica queimando, te faz sentir essa fonte que brota, como diz o poço, um poço artesiano que fica borbulhando, tem algo que pressiona ele lá embaixo para que surja, apareça e sempre está brotando água. Irmão Brana, eu não tenho lido uma história bem bonita onde ele diz que ia pela estrada, ele sempre ficava aí, ele ia caminhando na beira e tinha um poço artesiano dentro e ele fica borbulhando e subindo, e que tem uma pressão lá embaixo dele, que não tem forma que pare, isso sobe e sai, é contínuo isso. Ainda agora eu dizia, eu estou para pegar e falar, porque é algo como que você vai enchendo o tanque, e a pessoa e tem um desespero aí, se desespera porque e amanhã Deus vai nos dar que seja o que o povo necessite, precise para a pessoa, cada ministro, cada pessoa, para que vá se alinhando direito, bem, onde é que está, ou onde está, porque a chave desse tempo, a chave é reconhecer a posição. Uma vez que o povo e os líderes saibam a posição onde estão, diz o irmão Brana que o rapto acontecerá. Ou seja, que a parte importante deste tempo é colocar o povo na posição correta, certa, que o povo saiba e creia na posição em que está. Se não conhecer ou conhece a posição, se não souber a posição, como é que vai receber as promessas numa outra posição lá embaixo ou embaixo? Mas vê que esperamos que Deus nos dê tudo o que nós precisamos aqui nessa direção, nessa linha. Já nos foi levando, dirigindo por essa linha, caminho, identificar a era, a dispensação e tudo isso. Porque a gente não pode sair daqui ou ir embora daqui e não se pode realizar a ressurreição, a transformação,
Quando diz que não se pode a pessoa ir daqui, o rapto. 30, 40 dias para trás, lá atrás, não pode acontecer a transformação, não pode acontecer a ressurreição, não pode acontecer os milagres internacionais, já nessa etapa elevada, alta, não pode acontecer a oração da fila de oração pelos doentes, não pode acontecer as chamadas ao altar, até que o povo esteja sob essa pregação do ensinamento na posição certeira, correta. Se não estiver na posição correta, certa, as outras etapas não podem vir ao chegar, e nem tampouco se pode manufaturar, reproduzi-las. Quando se começa a se manufaturar as coisas, reproduzi-las, tem problemas. Mas isso nós lemos isso lá embaixo. Olha, bom, tem que buscar a Bíblia, já se teria que buscar a Bíblia, porque para algumas coisas, ou para uma situação ou condição, algo esteve mal, aquilo que fizeram, ou que fizeram esteve mal. Mas para um outro momento mais adiante, depois disso, a mesma coisa que aconteceu lá, então Deus manda fazer isso. Ou seja, vê que a pessoa tem que vigiar. O que é que, por onde é que Deus está obrando, operando para se saber por onde é que vamos ou estamos? Se não vigiarmos os passos que se estão dando, não podemos tentar cumprir algo que vai mais lá adiante e tentar que o mensageiro faça isso, apertando ele, nem sequer sabe onde tu estás de pé, posicionado, nem sequer sabes onde estás e quer que Deus cumpra algo mais adiante na frente. A provação de agora, ou a prova de agora, é a que vale, é a que conta diante de Deus. A atitude com a palavra, diante da palavra, é que conta o que é contada. E o trajeto, o percurso que Deus está nos levando neste tempo de prova ou provação, é que faz com que o coração de cada pessoa, de cada um, ou se afirme mais, ou então começa a bater nos seus conservos, maltratá-los, ou seja, se desespera, fica desesperada, tu não acabas de cumprir, estamos aqui como que fica desesperado. Como é possível que não se passe para essa outra etapa? Estamos aqui desesperados, e isso, pois, faz com que a pessoa atue de uma forma loucamente, e fica se adiantando, e aí pode buscar escrituras, cumpre-se aí isso dos filhos de Arão, pode se adiantar e se metendo, e começa a vir morte espiritual para o povo, e isso é triste. Irmão Branham disse que chegariam os dias de Ananias e Safiras de novo, e a pessoa poderia, oxalá que esses dias não viessem, que bem melhor aí o que acontecesse aí seria que viessem os dias de Jesus multiplicando os pães de novo, e é o que Deus já está fazendo, está dando muito alimento, mas só para dar um exemplo. Ou algo que tenha acontecido durante aquele tempo, e que essas palavras que ele diz, voltarão os dias de, então se diz os dias de, e que tenha sido tal coisa, que tenha sido uma coisa boa, mas quando diz que voltarão os dias de Ananias e Safira, e quando tu vês o que aconteceu nos dias de Ananias e Safira, que coisa, aí te dá uma tristeza, porque não foi uma coisa boa que aconteceu lá. E então, pelo que se vê ou é visto, tudo isso é o que está vindo já de um tempo para cá ou até para hoje. Porque ao entrar no lugar santíssimo, isso é tipo e figura também do que aconteceu com Ananias e Safira, que entraram aí nesse escritório que Pedro tinha aí, ou estava, e diz que entraram, os colocaram para fora, é um lugar que eles tinham para isso, separado para isso, e mais adiante vamos ir vendo também como é que isso vai se cumprir também, mas primeiro no campo espiritual, primeiro acontece assim, que pensam que não está acontecendo nada, mas é como que está se entrando, é no lugar santíssimo que se está entrando, então aí é onde a pessoa fica retratada ou é fotografada. É como quando tu entras em um lugar, tem lugares onde tu vais e te dá uma chance de tu ficares bonito. E se a pessoa é um pouco feioso, não dá um breakzinho, não para colocar a cara bonita do lado pelo bem, para que fique boa na foto. E quando tu tenta te arrumar um pouquinho e a foto já faz tempo que tiraste, saíste com os olhos fechados ou com cara feia. E assim é no programa divino.
como Deus te acerte aí, pum, já foi. Aí você está divertindo, avisando que tem uma foto que vai ser tirada, já deve ir já um pouquinho ajeitado e pelo menos quietinho, pelo menos quieto. Quando vão te tirar uma fotografia, tu não ficas te mexendo, te movendo. Quando tu vais tirar uma foto, a primeira coisa que a pessoa faz é a foto. E até o mais pequenininho fica quietinho. Porque a primeira impressão é a que se faz, o que dá é a que conta. Depois já é a vez do outro. Tu não podes ir de volta nisso. Deixa eu ir de volta para ver se eu saio melhor. Tal como ficastes retratado, ficastes fotografado. Tal como. Ou seja, que é algo que ao entrar na presença de Deus, Deus sempre faz o aviso, dá uma advertência. Sempre Deus avisando o povo, para que depois não digam, mas é que não, tu não me avisaste. Tem letreiros aí por todos os lugares, sinais, mostrando o que vai acontecer. Esses são os sinais e a pessoa vai guiando. Tem um pare, para, porque se não parares, tu vais bater com aquele que, a vez desse que vai bater. Tem uma luz vermelha, para, detente. Os sinais dos tempos sempre foram os profetas, os sinais dos tempos. Tenham ou não tenham problema, seja quem for Deus, esse é o mensageiro que Deus usa. Agrade ou não agrade as pessoas, mas Deus não vai trocá-lo, nunca vai trocar um mensageiro. E o que Deus está nos dando hoje é o aviso, a advertência, nos avisando, e cada vez a paciência de Deus vai se esticando, se alongando. E olhe, graças a Deus, que Ele todavia ainda Ele está neste tempo nos dando este tempo para consertar-nos, para colocar tudo no seu devido lugar. Inclusive coisas que são palpáveis, tangíveis, porque como é que tu vais depender de um chapéu para curar um doente? Como? Ele diz no Salmo algo assim, que seria nem uma pulga ou uma... Ele sabe cada animal, cada pequena coisa, até mesmo teu piscar. Quantas vezes vais piscar? Ou seja, quanto mais ou muito mais, se tem algo que está para o futuro, mas que para Deus é um eterno presente. Esse futuro, quando está se chegando nesse futuro, já houve algo, uma coisa que o simbolizou isso. Ou seja, que para Deus isso já é assim, já é desse jeito. Isso já está feito. Quando você está chegando até aí, tudo tem que estar em ordem, ordenado. E ele, quando viu essas pessoas que iam ficar aí de pé e ir embora, se eles se forem, aqui não vai acontecer nada se eles se forem. Tem que ficarem, não podem ir embora. Aconteceu algo, ficaram. Sentou-se, a pessoa que se iria sentar se sentou, o chapéu estava tudo aí. Agora é que então torna-se, vem a ser a realidade desse futuro, que é um presente para Deus, e ele o viu, já estava. É por isso que quando Moisés aí, diz Deus que falasse para a rocha, Moisés, falasse para a rocha, já no programa divino já estava que ele falasse para a rocha, a penha, mas ele meteu, a parte humana se meteu aí, o temperamento de Moisés jogou uma má mão ou condição para ele, lhe causou mal, e aí ele inclinou-se para o sentimento, para a raiva, ele estava bravo, embravecido com o povo, e o que ele fez aí? Então, ao feri-la, pois ele já quebrou o programa divino. E quando vê que isso já estava na mente de Deus, já estava feito isso na mente de Deus, que ele iria falar. Mas porquanto ele era o profeta, até mesmo permitiu que ele quebrasse o seu próprio programa. Agora olhem a importância, o quão importante do que o profeta fala, a importância disso, e que seja conforme ao programa de Deus. Não pode falar alguma coisa que esteja contra o programa de Deus, até mesmo o próprio profeta, porque, primeira coisa, Deus está obrigado a cumpri-lo. Não vai deixar o profeta se sair mal ou ficar mal. E outra coisa que ele corre o risco de afetar, causar dano ao próprio povo e ao próprio mensageiro. Agora, se é assim com o mensageiro, quanto mais com os ministros, que pensam que porque eles têm a posição por anos e anos, eles podem pegar a coisa, desfazer e fazer, desfazer, e
mesmo assim, eu sou ministro de muitos anos, eu vou receber os galardões, eu vou ser o líder desse grupo, e Deus vai me confirmar, vindicar, e faça o que eu fizer. Isso não é desse jeito, não. Não é assim. Primeiro começa assim. Em primeiro lugar, se começa pela cabeça, pela cabeceira, porque se a cabeça está mal ou ruim, então todo o corpo, como é que vai estar o corpo? Se Moisés não lhe deixou passar isso em branco, quanto mais para nós. E foi um mensageiro dispensacional, ou seja, aqui, o tempo onde nós estamos é um tempo onde a gente deve medir bem as palavras, até mesmo os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações ou atos, ser demorado, tardo para falar, tardio para falar. Vê, a pessoa tem que ter essa prudência que eu vim falando desde o início, vim falando dessa prudência. Ser prudentes, porque do que é que vale para a pessoa ficar falando coisas para que vejam que a pessoa é o mais machinho aqui? Olha, a pessoa sempre... Mas quando vai acontecer algo e a pessoa sabe que a pessoa é um pouco explosiva, se serena, fica calmo, medita, e depois vai perceber que por pouco eu meto os pés pelas mãos. Assim a pessoa tem falado, por pouco, se eu não fico calado aí, e às vezes diz, se chegasse a entrar fulano aqui, eu teria dito algo aqui, se tivesse entrado fulano, a própria pessoa se dá conta disso. Mas se a pessoa aprende a não apenas que alguém o interrompa, ou que aconteça alguma coisa, ou que ele iria falar algo, caiu um aguaceiro, uma chuva, não pôde fazer isso e aquilo, e a pessoa vê que vem algo que atrapalha ele, que ele faça algo, uma ação. Se a pessoa aprender primeiro a meditar, antes de qualquer coisa, meditar, deixa eu ficar pensando nisso. Isso vai me ajudar alguma coisa na minha vida espiritual? Eu vou aportar algo nisto com a obra, nisto que eu vou fazer, a obra, vou aportar algo, e se não fizer nada, não acontecer nada, é algo que vai me prejudicar, o melhor é ficar calado, melhor não faço nada, melhor eu mordo a minha língua e eu fico caladinho, e já depois Deus vai me vindicar ou confirmar a estação, porque se Ele a vindica, a confirma, nas coisas que a pessoa faz mal, até mesmo faz mal, quanto mais quando a pessoa faz as coisas bem, faz direito. Deus vindicou Moisés lá, deu água ou não deu água? Claro que deu água, e água abundante, todo o povo bebeu água, mas isso lhe custou entrar na terra prometida. Agora, se com uma ação dessa forma, e mesmo assim Deus o vindicou, confirmou, teve consequências isso. Quanto mais quando a pessoa faz as coisas conforme a obra, o programa divino. Que não te vindique nesse momento, espera, seja paciente, que cedo ou tarde Deus vai te vindicar ou confirmar. Deixa isso nas mãos de Deus. E Ele falou, não julgueis antes do tempo. Esperem, não peguem, não tomem a justiça em suas mãos ou próprias mãos. Deus mesmo é quem vai julgar. Ou seja, que o que nós estamos vendo neste tempo é uma preparação para coisas grandiosas que vamos receber. E se no pouco não somos fiéis no pouco, como é que vamos receber as coisas maiores, as coisas que na verdade transcendem no programa divino? E a maior coisa que vai acontecer é o estabelecimento do reino. Não é um tempo para olhar para um futuro daquilo que vai ser, que vai acontecer, vários anos adiante ou lá na frente. O tempo é hoje, este é o tempo. Isso não se podia falar isso em tempos passados. O próprio irmão Branham, que era o mais próximo que estava, ele disse, quase eu me alongo a mão para agarrá-lo. Para ele, era muito longe para ele para poder cumprir isso. Para o irmão William, olha, quase aí. E também não, tão pouco. Mas agora podemos dizer, estamos no tempo. Este é o tempo e estamos nessa introdução desse reino. E isso está próximo de acontecer, esse reino. Acontecer onde já vimos um monte de eventos, de líderes, de guerras, mudanças climáticas, escassez, fome, um monte de coisas, que mesmo que antes houvesse isso, mas não estavam no cenário,
senão que havia um evento, fechou-se a cortina, abriu-se a cortina. Outro evento, acontecimento, fechou a cortina, abriu a cortina. O Atos, assim aconteceu em cada era, um mensageiro abriu um olho, se fechava, e talvez tinham coisas que aconteciam aí, ou que aconteceram, que agora estão acontecendo, todas elas estão acontecendo juntas. Mas chegou o momento onde se abrem esses dois olhos, são abertos, e chega o momento onde estão, todos estão aí, todo o cenário, a cenografia, todos os elementos, que em outras eras e dispensações foram mostradas, mas na sua parte, potencialmente falando, em potencial e uma porção. Potencialmente em uma porção, mas hoje já é a realidade. Falou-se de Constantino quando ele fez o que ele fez, no tempo de Lutero também, houve por aí houve por aí um papa, ou eu estive lendo uma parte por aí onde diz que não cria naquilo que eles falavam, ou chamavam de heresia, e tinha que matá-lo. Foi uma lei, era uma lei. Olha agora como nós estamos já nos aproximando. O que falaram para Trump? Aí a Trump falaram para ele agora, lhe deram uma condecoração de uma cruz, e o compararam como o Constantino. Ou seja, que até o próprio diabo também aí se autoproclama quem ele é. Mas vejam como agora tu estás vendo todos esses elementos e todos esses atores de que cada pessoa ocupando o seu devido lugar, mas pelo outro lado, vemos Deus preparando o seu povo. Ele diz que iria vir como ladrão na noite e está preparando a sua noiva. Já ele já pôs a escada, ele já está cumprindo o que essa história do conto que fala de Romeu e Julieta, alguém a pôs, e colocou Moisés e Elias, ou seja, que já estamos no momento onde ele vai levá-la, vai levar ela espiritualmente, já colocamos na era da pedra angular. Mesmo que muitos dizem, não, já estávamos, é que não entendem e nunca vão entender. Tem-se que focar em focar-nos e não desviar nosso olhar aquilo que Deus está realizando, que é seu povo, preparando a sua igreja noiva, e colocando-a na posição que corresponde, a qual ela pertence. Os outros, lembre-se que estão embaixo ou abaixo, e não podemos colocá-los, ficar prestando ouvido ou atenção a toda essa revolução ou confusão que eles têm no tocante às interpretações e todas essas coisas. E isso, o irmão Branham, aconteceu isso com o irmão Branham, e o anjo lhe disse, não deixes que te enrole a corda nestes tempos, o fio, porque vejam onde ele estava passando por isso, era lá embaixo. Diz que ele foi elevado, subido mais acima. Agora é o tempo onde esses grandes peixes, que ele não conseguiu pescar, porque quando ele jogou o anzol e puxou antes do tempo, a isca saiu, e foi ao contrário, parecia ao contrário a isca. A própria isca é como se o peixe estivesse ao contrário no anzol. E quando o anjo então lhe fala, não deixes, ele tentava de desenrolá-la, desembaralhá-la com os dentes, e algo fica todo embaralhado, enrolado, fica o nó. Deixa os pentecostais, deixa-os. E subiu mais acima, mas se tu prestas atenção, vê que ele já não volta a pegar a linha, nem volta novamente a lançá-la, jogá-la. Já essa etapa, já não está nessa etapa ministrando, já é outro quem ministra aí. Ou seja, que a pesca que corresponde aos 153 peixes, pertence a esse ministério, porque ele envia os seus anjos para fazer a separação, a segregação, e esse é o trono, pois se diz que ele se senta na beira, e uma vez... Aí na beira da praia, diz que tira os bons peixes e coloca em cestos, e o mal, o ruim, joga fora. Volta a jogá-los para as nações. Que águas são nações? Ficam no mundo. E esse trabalho é o trabalho que muitos mensageiros desejaram fazer, mas lhes foi dito ou falado, não façam isso porque não vai acontecer, que arrancando o joio, vá por aí também junto, o trigo vá por aí junto. Por quê? Porque não tinham ministério, poderiam arrancar o trigo porque não iriam poder identificar com a mensagem
quem fosse, quem era, poderiam fazer mal a mensagem antes do tempo, causando mal a mensagem antes do tempo. Ou seja, aqui, o que Deus está realizando hoje é o que por anos, muitos anos atrás, se pensava que estava se realizando ou se fazendo, e agora que se está fazendo esse labor, esse trabalho. Bom, é um tempo muito importante que nós estamos vivendo, e a pessoa poderia falar coisas e mostrar coisas para que sejam de ajuda, para que vejam o sério, a seriedade que é o que se tem. Mas eu tenho tentado e não, tem que ser pela palavra. Não, eles não são buscadores de sinais. A noiva sempre vai olhar a palavra. Fica aí na palavra, a palavra. E não pensem que se leu isso há pouquinho, Miguel leu isso, é duro para o mensageiro, é difícil para o mensageiro fazer uma mudança dispensacional, porque isso é o mais difícil, o mais dificultoso. Imaginem, por 2000 anos e vir agora, já fazer a realidade do que é uma mudança de dispensação. Por que não aconteceu todas essas coisas no tempo do nosso irmão William? Não poderia acontecer. Chegou-se num ponto onde já se estavam acomodando, muito acomodados. Muitos tinham até uma coisa no cabelo, estavam acomodados, ficaram assim recostados. Vamos ficar aqui um tempo recostados, aconchegados. Quando vem aí e acende a lâmpada de luz, olha como é que estão, espera um pouco. Mas não era assim que iríamos chegar, não. Teve se parou o dia, se deteve o dia, como quando Josué disse, sol, detente, para. Aí o sol deteve, e se realizou, se fez a vitória. Agora olhem como que depois por aí, que 1 de Coríntios 4, versículo 5, assim que não julgueis nada antes do tempo, até que o Senhor venha. Vê que é a vinda do Senhor, o qual aclarará também o oculto das trevas, o escondido das trevas, e manifestará as intenções dos corações. Então cada qual receberá o seu louvor de Deus. Vejam que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até na alma, discerne os pensamentos, as intenções do coração, os tutanos, tudo. Ou seja, que é o próprio Senhor que realiza essa obra, os nervos. Tinha o Papa Leão atacava as ideias de Lutero. O Papa Leão era quem atacava as ideias de Lutero. Ou seja, aqui o que se está acontecendo é uma repetição, mas já na parte do cumprimento, do pleno cumprimento. As escrituras, ao terem múltiplos cumprimentos, já se cumpriu essa escritura já. Não, as escrituras vão aumentando-se, essa profecia vai aumentando e vai dando mais luz, o mensageiro vai dando mais luz e vai cumprindo-se em parte, mas depois chega um momento que se cumpre em plenitude ou plenamente. Olhem, eu estava lendo aí o que Josué falava ou dizia, e tem um ensinamento muito grandioso, é o que agorinha por pouco eu saio por aí correndo isso para se falar. Mas vejam, já saiu aqui. Vamos aproveitar que depois que fique gravado para a igreja, então é de bênção. Onde se fale, fica gravado. Onde se falar, fica gravado. Olhem, em Josué, no capítulo 7, e que isso seja de bênção e de advertência ou aviso para não cair-se nos mesmos erros que caíram lá no passado. E Paulo falou disso, falou que isto é para o nosso ensinamento, as coisas que aconteceram no passado. Estávamos falando agora, nós íamos sentar para comer, e aí começamos a falar, e... Senta aqui. Quiser sentar? Não. Chegastes aí, Miguel. Senta-te tu, para que tu fiques acomodado e tu me ajudes a buscar aí qualquer escritura. Estávamos falando do tempo em que nós estamos vivendo e a importância. O importante que é conhecer a posição, que a igreja reconheça a sua posição.
porque sem o reconhecimento de cada pessoa se reconhecendo como um indivíduo e a era em que estamos, se não reconhecermos a nossa era, o rapto, a nossa posição, o rapto não pode acontecer. Assim que a parte mais importante que nós estamos realizando, fazendo neste tempo, é que a noiva reconheça a sua posição. E nós falamos muitas coisas, depois tu vais escutar o que nós falamos. Foi ainda agorinha, já estamos. Vamos ler algo, mas aí eu perguntei por ti e disseram que estavas lá embaixo. E agora eu iria ler o de Josué, porque entramos na parte onde os ministros e os irmãos, entramos nessa parte onde os ministros e irmãos devem ter ou estar conscientes de que estamos entrando na presença de Deus. E ao entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, agora falamos até da fotografia, como tu ficas fotografado aí. Aí tu ficas fotografado, aí tu fica do jeito que estás. E falamos de certas coisas aí. Então nós vemos como que em Josué, aí nos mostra algo que aconteceu, e lembrando que ele tinha parado o sol. Anteriormente ele sabia como fazer isso. E ele diz aqui em Josué 7, Josué 7, capítulo 7, versículo 1, olha, diz, como eu lhes falei ainda agorinha, que isso seja de ensinamento para todo o povo, porque para uma ação, um ato, em algum momento para Deus, está mal. Mas você diz, pois está mal, mas mais na frente tu vê que esse mesmo modo de agir, o próprio Deus diz que tu faças isso. Mas tu diz, mas como é que isso é possível? Deus é soberano e ele, no seu programa, ele, pois, ao fazer isso ou fazer assim, está mostrando que para ele, as coisas que ele faz no seu programa, ninguém as pode julgar nem dizer, isso não pode ser assim, desse jeito. Deus em cada tempo as cumpre, agrade ou não agrade as pessoas, ele as realiza, as faz, mesmo que em outro tempo talvez estivesse bem, neste tempo mal, e no outro tempo mal, e neste esteja bem. Porque, olha, ele diz aqui, mas os filhos de Israel cometeram uma prevaricação no tocante ao anatema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Sabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou do anatema, e a ira de Jeová incendeu-se contra os filhos de Israel. Depois Josué enviou homens desde Jericó até Ai, que estava junto a Bet-Avém, para o oriente de Bet-El. Ele lhes falou, dizendo, subi e reconhecei a terra, e eles subiram e a reconheceram. E reconheceram a Ai, e Josué, voltando para Josué, disseram, que não suba todo o povo, senão que subam como 2.000 ou 3.000 homens, e tomarão a Ai. Não fatigues todo o povo, porque eles são poucos, eram pouquinhos, e subiram do povo como 3.000 homens, os quais fugiram diante dos de Ai. Ou seja, foram e eram pouquinhos eles. Isso era um grupinho, um povinho pequeno, isso era fácil. Mas tinha acontecido alguma coisa, e os de Ai mataram deles a uns 36 homens, e os seguiram desde a porta até Sebarim e o derrotaram na descida, pelo qual, por isso, o coração do povo se desvaleceu e tornou-se como água. Então Josué, que rasgou suas vestimentas e postrou-se em terra sobre o seu rosto, diante da arca de Jeová, até cair a tarde. E ele, os anciãos de Israel, e jogaram pó sobre sua cabeça. Josué disse, ai, Senhor Jeová, por que fizestes Israel passar o Jordão para entregá-los nas mãos dos amorreus para que nos destruam? Oxalá estivéssemos ficado do outro lado do Jordão. Ai, Senhor, o que eu já direi que Israel voltou as costas, fugiu diante dos seus inimigos, porque os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão e nos cercarão, ou seja, vai se correr essa voz, esse murmúrio, e isso é fácil. Vamos fazer a mesma coisa, vamos atacá-los assim, porque olha o que aconteceu com eles. E apagarão nosso nome de sobre a terra. E então, o que farás tu com teu grande nome? O que farás tu com teu grande nome?
Ele sabia que o nome de Deus iria nele, ou estava nele, estava no meio do povo. O nome de Deus ia nele, estava no meio do povo. Jeová disse para Josué, levanta-te. Por que te ajoelhas assim sobre o teu rosto? Agora olhem, não lhe permitiu isso, que ele fizesse assim, que fizesse essa oração. Não o permitiu porque Josué era uma pessoa. Ele não tinha que ficar clamando a Deus, ele falava a palavra. Por isso que diz, ele sabia. Se com Moisés tinha acontecido, isso tinha acontecido em Moisés por causa disso, e ele tinha dito, Deus tinha lhe dito, por que clamas, fala? E depois o que fez Josué? Precisou de um pouquinho mais de tempo, ele não clamou, ele falou, o que é que Josué faz aqui? Clamando a Deus. Deus não permitiu isso para ele. Josué representa o último mensageiro. Portanto, mesmo que se veja ou seja visto, vamos falar assim, seja visto como uma derrota, ou algo que está como que não está funcionando bem ou direito, esse mensageiro com o povo tem que falar a palavra. Mas, sobretudo, vamos aqui na parte importante. Já sabemos que é o tempo da palavra falada, é a terceira etapa. E tudo tem que ser falado. Agora, ele diz. E aí Deus está falando com eles. Israel pecou e até mesmo quebraram o meu pacto que eu lhes mandei. E também pegaram do anátema e até roubaram, mentiram e até mesmo guardado nos seus utensílios. Por isso que os filhos de Israel não poderão fazer frente aos seus inimigos, senão que diante dos seus inimigos voltarão as costas, fugirão. Voltarão as costas, ou seja, fugirão porque tornaram-se anátema e nem estarei mais convosco. E aí desenha uma estrela de Davi. Ele, olhem, é o último ministério. E Deus pode tirar essa bênção do meio do povo. Ou seja, o mensageiro não ter a presença, esse povo não ter a presença do mensageiro, porque como Deus está no povo, é através do instrumento que Deus está no povo. E se o instrumento não vai ou está aí, Deus não está aí, se o instrumento não for. E nem estarei mais convosco. Sabe o que é isso? É que ele o iria colocar sobre um povo maior. E foi isso que ele disse para Moisés, aqui ele volta a falar isso para Josué. Olha, se é assim, eu não estarei mais com esse povo. Então, o que ele iria fazer? Iria cumprir aquilo que ele tinha falado a Moisés, dito a Moisés. E ele desenha uma estrela de Davi. Eu a desenhei nessa Bíblia, eu não trouxe a dele, eu desenhei nessa e passei os desenhinhos para cá. Nem estarei mais convosco, se não destruíres a anátema no meio de vós. E lhe deu a saída, lhe deu a saída disso, lhe deu a forma para manter a sua presença no meio do povo. Tinha que destruir a anátema. E o anátema representa muitas coisas. Tudo aquilo que está contra o programa divino é anátema. É o fermento. Tudo que está contra o programa de Deus. Levanta-te. E agora olha o que lhe manda fazer. Levanta-te, santifica o povo. E fala. Santificai-vos para amanhã, porque Jeová, o Deus de Israel, diz assim, anátema há no meio de ti, Israel, não poderás fazer frente e confrontar o teu inimigo até que tenhas tirado a anátema do meio de vós. Vos aproximareis, pois, amanhã pelas vossas tribos, e a tribo que Jeová tomar se aproximará pela sua família, e a família que Jeová tomar se aproximará pelas suas casas, e a casa que Jeová tomar se aproximará pelos varões. E quem for surpreendido a anátema, o fermento será queimado. Ele, tudo que ele tem, tudo que tem, porquanto tem quebrantado o pacto de Jeová e tem cometido maldade em Israel. Josué, pois, levantou-se de manhã, fez Israel se juntar pelas suas tribos e foi tomada a tribo de Judá. E fazendo-se aproximar a tribo de Judá, foi tomada a família dos de Zera, e fazendo depois se aproximar a família dos de Zera, ou Sera, pelos varões, foi tomado Sapidi. Sapidi foi tomado e fez se aproximar a sua
casa pelos varões, e foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zapdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse para Acã, meu filho, dá glória a Jeová, Deus de Israel, e dá-lhe louvor, dá louvor e declara-me agora o que tens feito. Não me encubras, não me escondas isso. Isso é a mesma coisa que aconteceu com os dias ou nos dias de Pedro. Esses são os dias de Ananias e Safira. O equivalente a esses dias. Não podiam encobrir aquilo que tinha acontecido se eles já tinham tirado. Acã já tinha tirado a Acã, Ananias, e lhe deu oportunidade para Safira. Falou para ela, fala enquanto. Ele deu uma chance. Mas não viu que já tinham tirado por um lado, já tinham tirado Ananias. Ela não viu isso. Sempre se tem uma oportunidade, uma chance que nós devemos aproveitar e não esperar que o juízo caia. E Acã respondeu para Josué, dizendo, verdadeiramente eu pequei contra Jeová, o Deus de Israel, e fez assim e assim fez. Ou seja, ele explicou tudinho. E aí aconteceu. Agora olhem, guardamos este versículo 21 para mais agorinha, porque olhem, ele diz, pois vi entre os despojos um manto babilônico muito bom e 200 ciclos de prata e um lingote de ouro do peso de 50 ciclos, o qual eu cobicei e tomei. Eis aqui que está escondido debaixo de terra no meio da minha tenda, e o dinheiro debaixo dela, da tenda. Ou seja, o manto fez um buraco e o manto tinha tudo isso aí, escondeu, pois em cima estava tudo escondido aí. Não se via nada, estava escondido. Josué então enviou mensageiros, os quais foram correndo até a tenda, e eis aqui estava escondido na sua tenda, e o dinheiro debaixo dela. E tomando-o do meio da tenda, o trouxeram para Josué e a todos os filhos de Israel, e o puseram diante de Jeová. Então Josué e todo Israel junto com ele pegaram Acã, filho de Zera, o dinheiro, o manto, o lingote de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus asnos, suas ovelhas, suas tendas, e tudo quanto ele tinha. E levaram tudo para o vale de Acore. Josué disse, por que nos tens perturbado? Perturbe-te, Jeová, nesse dia te perturbe. Todos os israelitas o apedrejaram e os queimaram depois de apedrejá-los. Levantaram-se sobre ele um grande monte de pedras que ficou até o dia de hoje. Jeová voltou-se do ardor da sua ira, se retirou do ardor da sua ira. Ou seja, ao corrigir isso, então a ira de Deus mudou. Se abrandou. E por isto, aquele lugar se chama Vale de Acor até hoje. Agora, olhem no capítulo 8. Jeová disse para Josué, não temas, nem te desanimes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Agora sim vai fazer frente. Porque, olha, diz... E sobe a Ai, olha, eu te entreguei em tua mão o rei de Ai, a seu povo, a sua cidade e a sua terra, os entreguei em tua mão. Apocalipse 11, capítulo 15, capítulo 11, versículo 15 em diante do livro do Apocalipse, diz que os reinos deste mundo virão a ser os reinos de seu Deus e seu Cristo, ou seja, já o reino dos gentios, para Deus já passou para seus filhos. Somos os herdeiros desse reino. Mas para dar esse reino a seus filhos, temos que estar bem diante de Deus. A vitória já está segura, já está profetizada a vitória. Mas tem-se que estar em linha, alinhados com Deus, e que Ele não tire da sua presença do meio do povo. Não tire a sua presença, e farás a Ai e a seu rei, tal como fizestes com Jericó e a seu rei. Apenas que só que seus despojos e suas bestas tomarei para vós. Agora, lá, só que tomareis seus despojos, suas bestas tomareis para vós. Vi entre os despojos um manto babilônico muito bom, e o tomou o lingote, tomou prata, e acá vem e lhes diz, quando fores até lá, vais tomar desses despojos. Mas vê, se tu condenastes isso lá, a essa pessoa, a Acã, porque pegou isso, vê que tem
tem um momento, um instante, e tem uma guia, uma direção para se realizar, se fazer as coisas que se fizerem antes do tempo, pode prejudicar o povo se forem feitas antes do tempo. Não se pode fazer antes, não se pode fazer algo antes do tempo, porque a pessoa pensa que está bem, ou tentar se adiantar no programa divino, e tentar de submeter algo antes do tempo, e isso, em vez de bênção, vai ser de juízo para o povo. E aí diz que só que seus despojos e suas bestas tomareis para vós. Porás, pois, emboscadas a cidade atrás dela, após ela. Então Jeová, então se levantaram Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30 homens fortes, os quais enviou de noite, e os mandou dizendo, atendei, poreis emboscada na cidade atrás dela, e não vos distanciareis muito da cidade, e estareis todos dispostos ou predispostos, e eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando saírem eles contra nós, fugiremos diante deles, como fizemos antes. Eles sairão nos perseguindo até que nós nos distanciemos da cidade, porque dirão, fogem de nós como da primeira vez. Fugiremos, pois, diante deles, porque a primeira vez tinham fugido na primeira vez. Então vós vos levantareis na emboscada e tomareis a cidade, pois Jeová, vosso Deus, a entregará em vossas mãos. E quando a tenhais tomado, acendereis fogo nela, fareis conforme a palavra de Jeová. Olhai que os tenho mandado isso. Então Josué os enviou, e eles se foram para a emboscada e ficaram entre Betel e Ai. No ocidente de Ai, Josué ficou naquela noite no meio do povo. E a presença de Deus estava aí. Vê, porque estava o profeta. O profeta ficou com eles. Levantando-se Josué muito de manhã, passou uma revista no povo, ou seja, fez uma revisão de todos eles, para que tudo estivesse bem, como o Espírito Santo está percorrendo cada congregação, cada país, uma revista, vendo se tem algo que desagrade a Deus, para que seja corrigido ou se corrija. Porque o que Josué queria aí era a bênção do povo. E o que eu quero hoje é a bênção do povo. É que recebam a bênção de Deus. E ele subiu com os anciãos de Israel diante do povo contra Ai, toda a gente de guerra, que como ele estava subindo, se aproximou e chegaram diante da cidade e acamparam no norte de Ai, e o vale estava entre ele e Ai. E tomou como 5.000 homens e os pôs em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E assim dispuseram colocar o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e sua emboscada ao ocidente da cidade. Josué avançou aquela noite até a metade do vale. E aconteceu que, vendo o rei de Ai, ele e seu povo se apressaram e madrugaram, e no tempo determinado os homens da cidade saíram ao encontro de Israel para combater diante do Arabá, não sabendo que estava posto, feita uma emboscada às costas da cidade, na sua retaguarda. Então Josué e todo Israel se fingiram de vencidos e fugiram diante deles pelo caminho do deserto. E todo o povo que estava em Ai se juntou para segui-los ou persegui-los, e seguiram a Josué. Sendo assim distanciados da cidade, não ficou homem em Ai nem em Betel que não saísse após Israel, e por seguir a Israel deixaram a cidade aberta, desguarnecida. Então Jeová disse a Josué, estende a lança que tens em tua mão para Ai, na direção de Ai, porque eu a entregarei em tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha em sua mão. E levantando-se prestamente ou brevemente do seu lugar, aqueles que estavam na emboscada correram depois que ele levantou a sua mão e foram até a cidade e a tomaram, e se apressaram para tacar-lhe fogo. E os homens de Ai voltaram-se o rosto, e ao olhar, eis aqui que fumaça da cidade subia até o céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que ia fugindo para o deserto voltou-se contra os que lhe seguiam, ou seja, saíram daí os que estavam fugindo de Ai, encontrando-se com esse exército
exército do próprio Ai, da mesma Ai, então voltaram-se contra eles, porque imagina isso. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram-se e atacaram os de Ai. E os outros saíram da cidade a seu encontro, e assim foram trancados no meio de Israel, um por um lado e outros por um lado, cercados. E os feriram até que não restou nenhum deles que escapasse. Mas tomaram vivo ao rei de Ai, tomaram vivo e o trouxeram até Josué. E quando os israelitas acabaram de matar a todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido e todos tinham caído a fio de espada até serem consumidos, todos os israelitas voltaram para Ai e também a feriram a fio de espada. E o número dos que caíram naquele dia, homens e mulheres, foi de 12.000, todos os de Ai. Porque Josué não tirou a sua mão que tinha estendido com a lança, até que tivesse destruído completamente a todos os moradores de Ai. Aí ele desenha uma estrela de Davi à esquerda, do lado esquerdo. Agora ele deu a vitória. Disse o que ele tinha que fazer. Fica com essa lança levantada contra Ai, apontada para Ai, sobre a cidade. Que Deus, através do seu ungido, mantenha essa lança levantada e que nos dê a vitória neste tempo final. E que ministros e irmãos ajudem a manter essas mãos levantadas, tal como ajudaram Moisés. Porque com essa mão levantada, essa lança levantada contra o reino dos gentios, teremos a vitória total. Totalmente. Mas os israelitas tomaram para si as bestas e os despojos da cidade, conforme a palavra de Jeová que ele tinha mandado a Josué. E olhem aí, pegando os despojos da cidade. Agora, ele tinha dito ou falado, porque vejam vocês, tudo tem que ser representado, simbolizado. Ele não disse lá no Egito que nem uma unha deixasse. Ou seja, Josué chega aqui cumprir também isso junto com o povo, tomando dos despojos, tomando tudo. E Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, assolada para sempre até hoje. E o rei de Ai o dependurou no madeiro até cair à noite, o enforcou. E quando o sol se pôs, Josué mandou que tirassem da madeira ou do madeiro seu corpo e o jogassem na porta da cidade e levantassem sobre ele um grande monte de pedras que permanece até hoje. Então Josué edificou um altar a Jeová, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo de Jeová, o havia mandado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais ninguém colocou ferro, e ofereceram sobre o holocausto a Josué e sacrificaram ofertas de paz. Também escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, oficiais e juízes, estava de pé de um lado e do outro lado da arca, na presença dos sacerdotes levitas que levavam a arca do pacto de Jeová, assim os estrangeiros como os naturais. A metade deles estava para o monte Gerizim e a outra metade para o monte Ebal. De tal forma que Moisés, servo de Jeová, os tinha mandado antes para que abençoassem em primeiro lugar o povo de Israel. Depois disso, leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. E ele desenha uma estrela de Davi, e ele escreve antes de passar para a terra prometida. Antes de passar para a terra prometida, é o que Deus estaria fazendo na sua vinda, porque ele diz que abençoará uns e amaldiçoará outros. E aí novamente está a repetição disso que aconteceu lá antes de passar para a terra prometida. Esse povo que Deus tinha prometido essa terra para esse povo. Mas vejam que antes disso, tinha-se que falar essas palavras que falou através de Moisés, as quais Josué e Isaías repetiu, as leu novamente, bênçãos e maldições também. Não houve palavra alguma no tocante a tudo, no tocante ao que mandou Moisés. Não houve palavra alguma de tudo quanto Moisés mandou que Josué não fizesse ler ou lesse diante de toda a congregação de Israel e das mulheres, das crianças e dos estrangeiros que morassem entre eles ou que moravam entre eles.
Viram? Não houve nenhuma palavra de tudo quanto Moisés mandou que Josué não se fizesse ler ou não lesse. Ou seja, que tudo que Moisés trouxe, então Josué, antes de entrar na terra prometida, tinha que lê-lo, tinha que falá-lo. E Deus, o que Deus está nos dando neste tempo é toda essa palavra que nos trouxe o precursor, toda a palavra que nos trouxe o doutor William Souto Santiago, esse poderoso mensageiro, para que assim estejamos preparados para receber a terra prometida do novo corpo. Por isso que não é uma questão de ler, como Miguel falava hoje, de ficar de pé. Ah, mas isso também eu faço isso. Tem uma forma, tem um jeito de fazer isso. E isso não se tinha falado antes de como iria ser essa terceira etapa, porque iriam se levantar muitos imitando. Tanto é assim que ele dizia que não se podia falar abertamente o que era o sétimo selo, porque podiam imitar a segunda vinda do Senhor. Humanamente, mas tu diz, como é que vão imitar a segunda vinda do Senhor? Porque iria ser de uma forma tão comum ou normal e tão simples, que um ministro ou um irmão poderia se levantar, sendo um arzinho, uma cosquinha, veio uma luz resplandecente, alguma coisa, e dizer, eu sou. Ou seja, que tudo isso iria se fazer de uma forma reservada, particular, e Deus iria ir cumprindo e vai vindicando e vai cumprindo as coisas. Olha, quando Miguel nos lia isso hoje, que ele falava aí, conectem-se com Porto Rico para que escutem essa preparação que faz o reverendo José Benjamin Pérez, porque isso é muito importante antes de eu passar. Já estava colocando aí a forma e a ordem. E isso depois dizia, estejam sempre conectados com Porto Rico, com o satélite, bons telões, bom som, para receber tudo o que estará acontecendo no cumprimento da visão da carpa da tenda. Tudo falou-se tão claramente que quando Deus está realizando isso, não pode ser assim, é que é algo tão simples, não pode ser isso. E a primeira coisa que vão dizer, esse é um impostor, um usurpador, e todas as coisas que possam inventar. Mas o importante é que a igreja noiva, o povo que é quem tem que recebê-lo, e é o povo que o estava esperando por essa promessa, porque para a noiva é que é a sua vinda, é para a noiva, é para aqueles que o estão esperando. E para passar a terra prometida, temos que fazer um inventário, um checklist. Ele passou a listagem aí, ou um checklist, que cada um de nós façamos um checklist em nossas vidas, checar nossas vidas e ver se tem alguma coisa que está mal, ruim diante de Deus, desde os pensamentos, as ações, que seja parte dessa anátema, e o confessamos ao Senhor e lhe dizemos, Senhor, eu estou aqui, Senhor, aberto a Ti. Tenha que sofrer o que eu tenha que sofrer, mas eu quero a minha transformação, eu quero passar a terra prometida do novo corpo. Portanto, Senhor, não é a minha intenção te esconder nada debaixo da minha tenda e que para acúmulo seja afetada a minha família, senão que eu abro meu coração e Tu examines a minha vida e que vejas em mim sinceridade, vejas em mim. Eu não quero juízo, quero bênção. Quero dessa mão, dessa lança levantada, recebendo bênçãos e a vitória do meu novo corpo, do meu corpo novo. Que Deus nos ajude neste tempo. Eu desejo que continue sendo este aviso ou advertência, continue cada vez que talvez seja mais forte, duro, e o açoite seja mais duro, porém, o fogo, mas é melhor uma pisada num bom tempo, uma vara, uma chicotada num bom tempo, um látigo, diz Provérbios, um látigo, um açoite. Tem um Provérbios que fala a vara da correção, a vara que depois é melhor a vara do que receber juízo. Que Deus nos continue corrigindo em todo momento. Que Deus continue usando também ao missionário Miguel Bermudes Marim. E ele tem minha total confiança e é a pessoa que Deus deixou no nosso meio para que continue ajudando o povo, ao povo ministerial, ao corpo ministerial, ao corpo místico de crentes, e que cada intervenção dele, Deus sempre unja para que essas palavras ajudem
ajudem o povo, a corrigir o povo, e que assim o povo esteja preparado para receber as bênçãos. É o único, a única pessoa que está, a parte separada do ungido deste tempo, que está autorizada assim a falar com o povo, o único. E Deus o tem usado, está usando e continuará usando. Tudo o que Deus está nos dando é para o nosso bem. Porque Ele deseja as bênçãos para nós. E eu peço a Deus que perdoe Venezuela. Obrigado, Senhor. E que não leve em consideração o anátema, o fermento, porque as consequências não são boas. É um povo sofrido, mas é um povo que tem um coração que ama Deus e que ama o seu programa e que ama o seu ungido e que o tem recebido e que o tem coroado no seu coração. Pois, Senhor, assim como eles o tem coroado no seu coração, que este país da Venezuela, tu tires dele, Senhor, tires todo o anatema, e que tua bênção volte completamente, inteiramente, espiritualmente e fisicamente também. E que tua presença, Senhor, nunca, jamais se afaste, se distancie da Venezuela. E que mantenha o Espírito, mantenha a lança levantada. Levanta tua lança, disse. Deus disse aí, falou a Josué, eu levanto a lança sobre a Venezuela. E que essa lança se mantenha levantada, erguida, para que Venezuela seja libertada. E tua bênção repouse sobre os escolhidos, que tem-se aqui, o que há aqui, Senhor, e sobre toda a Venezuela, que seja prosperada, que seja abençoada, que floresça, Senhor, tal como floresceu lá no deserto, floresceu onde não havia jeito, uma forma de nascer uma flor. Que aqui nasça, Senhor, aqui nasça flores, um grande jardim de flores para o teu reino. Eu te apresento, Senhor, a Venezuela. Eu estou pisando esta terra, como eu pisei o coração de cada escolhido. E eles me têm honrado, me honraram com a minha visita, que é a tua visita no meio do povo, Senhor. Assim que eu sei que tu me escutas, e eu sei que estas palavras não cairão por terra, senão que já estão caindo, estas palavras já estão caindo já caíram no coração, nos ouvidos, entraram e estão entrando no coração de cada escolhido aqui na Venezuela. E cada filho de Deus em torno do mundo, ao redor do mundo, quando escutem elas, que digam ao Senhor que essa palavra que o ungido está falando, seja o assim diz o Senhor. E que todos com um só corpo ministerial e um só corpo místico de crentes, ponhamos estas palavras diante da tua presença e continua acrescentando estas palavras a esse anjo com o incensário de ouro que chega em diante da tua presença. E tu respondas, Senhor, estas palavras, esta oração, esta pregária diante de ti. A ti nos dedicamos em alma, espírito e corpo nesta hora, Pai. Pedimos pela reunião de amanhã, que seja uma atividade, Senhor, onde barreiras sejam quebradas, que barrotes sejam tirados e que possamos dizer libertados, que possamos dizer Deus está libertando o seu povo, que haja uma libertação jamais acontecida no mundo neste povo, que impacte o mundo todo, Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e que a paz de nosso Pai Celestial repouse em vossos corações. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E realmente foi uma bênção e um grande privilégio poder falar
e ser o porta-voz das palavras que saíram do trono de Deus para todo o povo venezuelano. Isto é, o assim diz o Senhor. Cremos e o confessamos. Hoje, sábado 10 de maio deste ano 2025. Que Deus os guarde, Deus os abençoe, que a vara continue estendida sobre Venezuela, sobre a América Latina, sobre todos os lugares onde o reino de Deus está, que são os escolhidos, porque o reino de Deus está aqui, em nossos corações. A vara estendida para a libertação. A vara estendida para a libertação. Sobre a Venezuela e sobre os escolhidos como indivíduos ou pessoas. E sobretudo o escolhido em toda a face da terra. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Te amo, Miguel, te amo, Ruth. Te amo, povo latino-americano, te amo, Sara. Amo a todos. Assim como ele nos disse, és muito amado no céu, nós somos muito amados no céu. E eu sei que vocês também me amam. E Deus os abençoe e os guarde. O Senhor diz, assim é a minha palavra que sai de minha boca, não voltará a mim vazia, senão que fará aquilo que eu quero e será prosperada, será próspera para aquilo que a envia. Amém, amém. É assim, Miguel, assim é. Que Deus te abençoe, Miguel. Graças, obrigado por esses momentinhos, Miguel. Deus os abençoe. Que maravilha. Já a palavra já está falada, sim, amém. Isso é o que se estava. Olha, ontem estávamos falando disso, que antes da pessoa comer, que seja a primeira coisa que a pessoa faça, não colocando assim como um memorial ou colocá-lo assim, não. Eu falava ontem, que bonito seria que antes da pessoa pegar, comer os alimentos, falemos um pouquinho da palavra, que é o primeiro, a primeira coisa, e depois nos dispomos a comer do alimento espiritual. Mas eu repito, não para fazer ou tornar isso, aquele que quiser comer, come, continua se trabalhando e não colocar isso assim de uma forma, mas é formoso antes falar um pouquinho, é formoso falar das maravilhas de Deus. Uma maravilha. E temos feito já talvez sem perceber, porque a primeira coisa, o primeiro é a palavra, não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, que Deus os abençoe. Obrigado, Miguel, por tudo. Deus te abençoe.